Eu queria chamar atenção para isso aqui. Isso daqui que está exposto aqui é a ficha. Podemos ir até em cima, por favor, você me ajuda? É a ficha de filiação à FUNPRESP. Lembram que eu disse que um fundo de pensão faz investimentos em títulos públicos e em ações lucrativas? Pois é, eu passei uns 15 anos dizendo isso. E aí as pessoas pensavam, será que é a Sara fazendo essas análises? Pois bem, a nossa luta, a luta dos servidores públicos foi tão forte que essa era a única ficha que tinha essa observação, que eu vou ler aqui para a gente. Ó. No requerimento de inscrição no ativo normal ou no outro requerimento de inscrição da FUNPRESP, que chama também alternativo. Podemos agora ir lá para baixo? Olha só, gente. Porque eles fazem o seguinte aqui, para tentar se proteger caso o fundo de pensão quebre. Então, eles dizem o seguinte, ó. Olha só. Se o fundo de pensão quebra, ninguém tem nada a ver com isso. E nós que colocamos nosso dinheiro lá, ficaremos sem. Na ficha diz isso, de um modo mais técnico. Olha só. Declaro estar ciente de que investimentos e aplicação financeiras estão normalmente expostos a riscos. Você pode ajudar? Correndo a barra para lá? Mais, até o final. Estão normalmente expostos a riscos de mercado. Está vendo como não é previdência? Isso aqui é uma aplicação de mercado de capitais. Bem como de que a rentabilidade obtida no passado não representa garantias de resultados futuros. Então, aquela propaganda que a FUNPRESP faz, que diz que a gente vai ter uma aposentadoria milionária, porque a taxa de juros, os investimentos e tal, para que a FUNPRESP não tenha obrigações jurídicas com o que ela nos mente, está posto na ficha isso daqui, quer dizer, nós dizemos que vão ter lucratividade de tanto, mas nós não nos comprometemos. E mais do que nós, a FUNPRESP diz, não nos comprometemos, porque isso é mercado de capitais. No supermercado, a gente vai e compra feijão, não é? Maçãs, água. No mercado de capitais, o que se vende? Se vende dinheiro e por ele se cobra juros. Qual que é a diferença de vender batatas e vender dinheiro? A diferença entre vender batata e vender dinheiro é o seguinte: quando eu entrego ao vendedor das batatas o dinheiro e ele me entrega as batatas, se as batatas não tiverem podres, acabou a nossa relação, certo? Quando eu compro dinheiro, a compra dessa mercadoria vem como empréstimo. Eu tenho de devolver o dinheiro que eu peguei, corrigido, e tenho de devolver mais, que é os juros, certo? Então, quando a gente põe o nosso dinheiro lá, renuncia a comer laranjas no mês e põe o dinheiro lá para a Previdência Complementar, ele se torna mercado de capitais, que compra e vende dinheiro e cobra juro por isso. Isso não reverte nas nossas aposentadorias, claro, porque isso só é chamado de aposentadoria porque se disser o seguinte: nós vamos reduzir a aposentadoria de todos vocês e agora vocês vão passar a fazer investimentos no mercado de capitais. Eu duvido que nós não tivéssemos, ao invés de ser 100 mil em Brasília, não tivéssemos sido 1 milhão, porque daí ficaria claro do que se trata. Então, se não deu certo, se for cristão, reza. Se for revolucionário e cristão, luta. Não é? Se for só revolucionário, também luta, porque não há outra saída. Não adianta, quebrou, tá? Ninguém se responsabiliza. O outro, declaro estar ciente de que a FUNPRESP é pessoa jurídica de direito privado e que a obrigação da União, suas autarquias e fundações, limita-se ao aporte
das contribuições contratadas. O mercado de capitais quebra, e ele diz, eu não garanto que vocês terão no futuro aquilo que alguns tiveram no passado. Diz ali na declaração, e nós assinamos a ficha. Eu não. Na segunda declaração que eu li, diz o seguinte, essa não previdência não tem a solidariedade do Estado. Se ela quebrar, porque não é Estado, Previdência Complementar, FUNPRESP, Previ, Petros e tal, não são previdência. Só chama de previdência, porque senão nós não compraríamos. Se falasse mercado de alto risco, mercado de capitais, nós não compraríamos. Aí diz o Estado, se quebrar, não sou eu o responsável, porque a minha parte é colocar a parte do empregador. Eu contrato o fundo de pensão por 7,5%, 8,5% da minha contribuição. O Estado faz igual. Agora, se quebrar, o Estado diz o seguinte, eu fiz a minha parte, que foi depositar a parte do patrão. Estão vendo para onde eles estão nos empurrando? E está na ficha, não é mais a Sara fazendo uma análise. Está escrito ali na ficha. Tiveram que dizer isso porque eles sabem que quebra. Daí a responsabilidade é nossa, porque nós assinamos dizendo que sabíamos disso tudo. Gente, mais uma vez, as perguntas direcionadas à palestrante têm que ser entregues por escrito. Quem tiver pergunta, entrega por escrito. O Aguinaldo está recolhendo, que a gente ela vai passar para ela, ela vai começar a responder, porque nós temos um limite de tempo, porque nós temos palestrantes, nós temos convidados na parte da tarde, eles já estão aqui aguardando. Tudo bem? Primeira pergunta está sem nome. Em uma eventual aprovação desta reforma, como ela está proposta, como fica a questão do direito adquirido? Vou respondendo assim, bate pronto? Bom, desde 2003, com a derrubada das cláusulas pétreas, da cláusula pétrea, que era aquela que garantia que os aposentados não mais contribuíssem, essa que era uma cláusula pétrea foi derrubada. O que diz o Henrique Meirelles, o superministro da Fazenda? Diz o seguinte, o conceito de direito adquirido é um conceito polêmico. Polêmico. É um conceito polêmico. Com isso, ele está querendo dizer o quê? Que eles, se puderem, não respeitarão o direito adquirido. Aqui temos uma outra questão sobre o direito adquirido. Eu, de fato, digo o seguinte, nós temos de lutar até o limite pelos direitos adquiridos, pelos nossos direitos, sem que essa luta seja deixar para trás ou fazer qualquer forma de negociação com aqueles que virão. Essa meninada, essa juventude linda que está nas ruas, na luta feminista, na luta ocupando escolas, nas ruas, lutando por rebaixamento das tarifas de passagem, das tarifas de transporte, não podem ser deixadas para trás por nós. Nós vamos ter que lutar pelos direitos adquiridos e a nossa moeda de negociação jamais, na minha opinião, poderá ser as gerações futuras. Porque eu estudei em 2004 e começo de 2005, fui fazer lá um pós-doutorado. Essas coisas que a gente tem que fazer na Itália e em Portugal. E eles disseram, tá bem, garantimos os nossos direitos e vocês reduzam os direitos do futuro. E sabe o que aconteceu? Dali 2 anos, aquilo que era só para o futuro foi implementado para os do presente. Por quê? Ou nós fazemos uma luta que impede, ou não temos garantias de que há direitos adquiridos para qualquer um de nós. Então, lamento, a notícia é triste, não é? E a notícia é boa. Tudo isso pode ser alterado, inclusive a sociedade e as suas relações sociais, se tiver gente para lutar. Desculpe, plenário, fazer a pergunta da mesa, que a minha letra está muito ruim. Recentemente, Sara, a senhora, na reunião ampliada do Fórum dos Federais,
abordou a reforma da Previdência e o desmonte do Estado. Então, eu pergunto para a senhora, a anexação... Você, né? Por favor. Desculpe. Muito bom. Pergunto para você, a anexação do Ministério da Previdência ao Ministério da Fazenda, em que medida contribui para o desmonte do Estado e para franquear a terceirização e a precarização do serviço público? Ainda nessa reunião do FONASEF, a senhora conclui o debate dizendo que desmontar o FUNPRESP e relatou aqui a existência de um ADIM é condição necessária para voltarmos a lutar por aposentadoria integral. E o terceiro questionamento que eu queria que a senhora discorresse seria quanto à PEC 555. Ela é, de fato, uma contribuição a que estão sujeitos os companheiros aposentados e inativos, ou se trata mesmo de um confisco? Respondo? Já? Então, o que passa para a Fazenda é a parte da Previdência Complementar fechada. Se tiver certo aquilo que eu disse que saiu no Valor, no Valor, o Jornal da Burguesia, que pela primeira vez na história da dívida pública, os fundos previdenciários são os maiores controladores da dívida pública, está explicado por que eles passaram para o Ministério da Previdência, Ministério da Fazenda, desculpe, óbvio. É uma massa de dinheiro que não tem uma incidência tão grande dessa outra parte que irá para as ruas e separou, tirando do mesmo ministério, ainda que nós não queiramos e achemos que o horizonte de toda a classe trabalhadora é previdência pública, se faz uma reforma que incide tanto sobre os fundos de pensão como sobre a previdência pública, e está tudo no mesmo ministério, talvez também tivéssemos mais possibilidades de organização conjunta em algum momento. Separar significa dizer, admitir o que as nossas lutas dizem, né? Isso não é previdência, é mercado de capitais. Bom, mas está levando uma fatia do mercado de capitais que já foi dinheiro do nosso salário gigantesca para o Ministério da Fazenda fazer sabe-se lá o quê. Separar é grave, mas separar desmontando o Ministério da Previdência é mais grave ainda, não é? Então, eu acho que quis também cortar, fatiar, para ser mais fácil a intervenção, não é? É uma reforma do Estado, claro que é. Uma reforma do Estado que mostra qual é que é a direção do Estado. É capital portador de juros, é capital fictício, é capital financeiro, não é? Acho que foram as duas primeiras, não sei. Sobre a PEC, eu tenho a impressão que a tua observação está correta, mas eu não tenho profundidade para responder sobre ela. Eu juro que eu vou estudar. Tá? Recentemente, a Câmara aprovou projetos de lei referente a reajuste de servidores federais e modificação de regras de incorporação de gratificação para aposentadoria. Nesses termos, como as tendências de reforma podem prejudicar os servidores, em especial aqueles que reúnem as condições para se aposentar? Já vou fazer a segunda. Qual é o significado da extinção do Ministério da Previdência no contexto da reforma? Posso ficar, senão eu vou esquecer. E eu posso levar comigo? Ótimo. Que daí o que eu não sei, eu estudo. Bom, qual o significado da extinção do Ministério da Previdência? Já dei uma pontuada. Tratar dos recursos da Previdência, que foi por onde eu comecei, dizendo que os recursos são gigantescos, somando aquilo que está na Previc, que é a Previdência Complementar Fechada, aquilo que está na Seguridade, aquilo que está na Previdência Complementar Aberta, que já fazia parte do Ministério da Fazenda. A Previdência Complementar Aberta já é regulamentada pelo Ministério da Fazenda. Ora, desmontar o Ministério é tornar mais fácil o acesso a esse monumental recurso que o capital precisa, porque ele não consegue mais vender mercadorias clássicas, os carros, isso e aquilo, nas quantidades que ele fabrica. Se ele não pode vender nas quantidades que fabrica, temos momentos de crise como esta. Então, ele precisa
para voltar a ter crescimento, para equilibrar as suas taxas de lucro do dinheiro do fundo público, do dinheiro que está concentrado no Estado. Ora, desmontar as estruturas de ministérios, que agrupam trabalhadores, identificado com as lutas mais gerais de todos os trabalhadores, é absolutamente importante, porque desmonta essa estrutura e até que reajamos, pode ser que já tenham votado. Então, acho bastante grave. A primeira. Bom, o debate a seguir, que eu já estou me metendo nele, vai deixar claro que o 257, o projeto de lei 257, traz muito claramente o seguinte: precisamos resolver a dívida dos estados. Se não resolvermos, aí fazemos isso. Fazemos isso é o quê? Não fazemos reajustes, não damos reajustes. Se não der certo, só não dando reajuste, congelamos aquilo que aqui na nossa conversa é gratificação, e na forma da lei são as vantagens pessoais. Se congelar o salário, se retirar as vantagens pessoais, inclusive gratificação, a parte maior do meu salário como docente, já indo para o final da carreira docente, é maior. 60% a minha retribuição por titulação por ser doutora. 60% ou 58%. E a outra parte é pelo vencimento básico. Ocorre que, se quiser acabar com as vantagens pessoais, é isso, incide sobre as gratificações. E está posto na lei, quais são os passos para fazer. Isso é possível, isso é brutal, mas isso é possível? Desculpa, é possível. Foi o que fez na Grécia, foi o que foi feito na Grécia o ajuste. Não só congelou, primeiro congelou, depois cortou 50% dos salários dos servidores públicos. De que modo? Vai de 20% a 50%, dependendo da faixa salarial, vai cortando mais. Pelo menos são generosos, né? Isso é de doer, né? Em Portugal cortaram dos servidores públicos e dos aposentados e pensionistas, dependendo da faixa do salário e das pensões, até 35%. Eu fui estudar isso lá. É dramático. Pode. Tudo pode se ficarmos inertes. Nada pode. Estão vendo o exemplo dos trabalhadores franceses? Eles ocuparam as usinas nucleares, as refinarias, e aí a conversa mudou né? Porque se a gente faz passeata, é bom, importante e necessário. Agora começaram a ocupar o coração dos capitais. Aí a coisa fica mais dura. Fica mais dura porque a repressão é mais violenta. E na França não tem lei de terrorismo, viu? Eu quero lembrar que foi aprovada pelo governo de Dilma, certo? Tem lei de terrorismo. Mas se nós conseguirmos ocupar as usinas hidrelétricas, também pode ser uma coisinha boa, né?